Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Manhã Viva. Sempre este encontro cheio de novidades, de aprendizado para todos nós, e hoje vamos conversar sobre disciplinas sem dramas. Um tema muito interessante para todos nós, pais, também para aqueles que não são, mas que lidam com crianças, com adolescentes e jovens. Estaremos aqui neste tempo, né, de hoje, com o Dr. Hugo Vaz, que é psicólogo clínico. Ele é membro da Ordem dos Psicólogos, mestre em psicologia clínica no ramo de terapias cognitivo-comportamentais, tem experiência em avaliação e detecção de talentos em crianças, avaliação e intervenção com refugiados, intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo e toxicodependências, avaliação e intervenção em pessoas portadoras de doença mental, deficiência intelectual. Temos muito que aprender com o Dr. Hugo, porque ele tem aqui muita experiência e vai nos orientar. Nós sabemos que como é difícil para nós, não é? E hoje, na sociedade que nós vivemos, lidar com os limites, colocar os limites naqueles pelos quais nós somos responsáveis, ou sejam, filhos, alunos também, né? Eu creio que para os professores também vai ser bem interessante este programa. Antes de nós começarmos a conversa com o Dr. Hugo, que já está aqui comigo na sala de estar, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste programa de hoje, como sempre fazemos, entregando a Deus, consagrando tudo que nós fazemos na Canção Nova. A nossa missão é evangelizar. Então, tudo que nós levamos até você tem este intuito, né, de formar, como nos dizia o nosso pai fundador, formar homens novos para um mundo novo. Então, nós vamos entregar-nos a Nossa Senhora, pedindo a ela para nos orientar, ela que é a mestra, mãe mestra da Canção Nova. Vamos rezar. Eu convido a quem nos acompanha também a rezar, entregando o seu dia. Nosso programa começa logo de manhã, então temos aí todo um dia para viver. Vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quero acolher, então, Dr. Hugo Vaz. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Já foi colocado aqui para nós que o senhor tem muitos compromissos, né? Tem uma agenda difícil, mas que bom que coube aí no seu tempo, não é? Está conosco e com tantas pessoas que acompanham o Manhã Viva. Aqui tem muita coisa a respeito do seu trabalho, né? Além de psicólogo, é também responsável por uma residência, não é isso, doutor Hugo? É verdade. Estou diretor técnico de uma residência, um lar residencial para pessoas com deficiência ou incapacidade. Sim, é diretor técnico, Sim. Não é? Então, esse tema vai nos ajudar muito, porque eu acredito que muitas famílias, é o drama realmente de nós pais, eu também sou mãe, para sempre, né? Lidar com a educação, a formação dos filhos. Tem muitas perguntas que ficam na nossa mente, né? Quando a gente se depara assim com um especialista como o senhor, e aqui tem algumas perguntas que a Thelma colocou, a nossa produtora. Qual o papel do psicólogo nessa jornada? Qual a importância? Por que nós precisamos pedir ajuda, muitas vezes, a um profissional? Qual a razão para os pais sentirem culpa quando fizeram tudo que podiam e acreditavam ser o melhor? Olha, essa pergunta não só a minha, deve ser de muitos, não é? Qual a razão para não dar certo? Como a gente vai fazer para não desanimar na educação dos nossos pequenos e dos mais crescidos um pouco? Então, o Dr. Hugo vai responder para nós aqui essas muitas questões e vai nos ajudar. Eu tenho certeza que esse programa vai acender luzes para nós, para todos nós, né? Vai aí pistas para a gente poder melhorar e crescer também como pessoas, como formadores que nós somos. Mas eu queria que o senhor falasse, doutor Hugo, um pouco da sua
do seu caminho na psicologia, na sua escolha, né? Porque nós fazemos uma escolha pela profissão. Por que escolheu psicologia? A escolha, eu vou remetê-la aos 17 anos, mais ou menos, quando eu tive o primeiro contacto com a psicologia no 12º ano. Eu até lá queria ser professor de Educação Física, porque eu também sou muito ligado ao desporto e gosto muito de desporto e da saúde em geral. Mas nessa altura houve qualquer coisa que me cativou na figura daquele professor. E na matéria que era lecionada nos temas, houve qualquer coisa que me cativou e que me fez mudar de caminho. Então eu abracei o caminho e começou aí. Portanto, depois tirei obviamente a licenciatura em Psicologia, o mestrado, e iniciei a minha vida de psicólogo numa das áreas que eu considero as mais difíceis, porque eu comecei nas adições, na toxicodependência. Eu comecei a fazer giros de rua, ir ter com pessoas que estão em situação, para mim é a situação mais vulnerável que existe, é a condição de estar sem teto, sem abrigo na rua. Sim. É uma questão que nos põe a nu de tudo da sociedade completamente. Somos invisíveis. Eles próprios utilizavam este termo muitas vezes nos meus giros de rua. Nós somos invisíveis aos olhos da sociedade. E eu acho que esta problemática até tem vindo a agravar, apesar de muitas medidas que são postas pelo Governo, pelo nosso Presidente da República, que fala neste tema várias vezes e que diz que quer os sem-abrigo zero. Mas eu acho que isso sem-abrigo zero também será sempre uma utopia por diversas razões, porque a problemática é mesmo muito complexa. Eu iniciei então aí nos giros, depois entretanto passei para um centro de acolhimento e depois entretanto fui fazendo o meu caminho, fui também ao estrangeiro, tive uma experiência em França, nos bairros sociais, onde eu vivenciei na altura já aquilo que hoje se vive em Portugal, ou que se começou a viver desde que começaram a chegar muitos refugiados e muitos imigrantes. Já se vivia em 2012, na altura que eu estive em França, esta multiculturalidade. Portanto, já existia nestes bairros sociais de França e nós fizemos um trabalho eu fiz um trabalho de 1 ano e pouco nessa área e que também me enriqueceu grandemente e me aportou muita experiência para aquilo que eu depois, quando regressei a Portugal, e fez-me abrir os olhos também perante outras realidades, outros mundos, que é mesmo assim. Eu regresso depois a Portugal, regresso para a Fundação ADFP, a instituição para a qual eu trabalho ainda hoje. É uma instituição também para mim de referência, uma instituição que está sempre a procurar inovar, que tem projetos de inovação e que tem uma particularidade, quando eu cheguei, tem uma particularidade que me cativou, porque eu também tendencialmente, e voltando um bocadinho atrás, quando eu fiz o meu percurso em termos de faculdade, em termos de corrente psicológica, eu associo muito a uma corrente positiva, portanto, a uma corrente Sim. que busca as capacidades, busca o talento, onde é que estão as áreas de interesse das crianças ou das pessoas, onde é que nós podemos ir buscar estas áreas, que competências, onde é que eu posso trabalhar esta criança, as habilidades. Procura muito isto e atua muito na prevenção, na saúde. Portanto, é fundamental aqui a questão do desporto, da alimentação, todas estas questões centrais que vamos falar se calhar um bocadinho mais à frente, Sim. são muito importantes aqui. E a Fundação, quando eu cheguei, ela tinha muito dos seus princípios... Desculpe, em Coimbra, não é? Miranda do Corvo. Miranda do Corvo, que é uma pequena, é uma localidade, Sim. neste caso uma vila, que pertence a Coimbra. Pertence a Coimbra. Sim. E quando eu cheguei, eles tinham uma frase que eu marquei, que é importante, que depois, quando eu cheguei à Fundação, eu entrei para um projeto educativo, trabalhei com crianças com potencialidade, portanto, sobredotação. Andávamos já à procura de talentos, crianças que tivessem talento, independentemente da área, podia mostrar talento em várias áreas. Mas depois já me perguntei, que eu também vou explicar um bocadinho isto melhor mais à frente. Então, a Fundação diz que não diagnostica, não faz diagnósticos, não rotula as pessoas, procura sim nas pessoas os seus talentos e as suas capacidades. E valorizamos isso, valorizamos os talentos e as capacidades. Por isso é que 26% dos trabalhadores da Fundação, que são 800, têm algum tipo de deficiência ou incapacidade. E muitos deles iniciaram o percurso na própria Fundação ADFP. A Fundação ADFP cria formação profissional para pessoas com deficiência e incapacidade ou portadores de doença mental e depois enquadra-os nos quadros, portanto prepara-os para depois trabalhar. Estamos a falar no secretariado, no apoio, secretários clínicos, na parte depois que temos turismo ou na parte mais turística, mais no parque biológico com os animais, por exemplo, também temos, ou mesmo com os hotéis empregados de mesa. Portanto, é muito por aí, por nós trabalharmos essas pessoas que entram e depois colocá-las na Fundação ou fora da Fundação quando há alguns casos para isso, e eu também vou falar aí numa pergunta mais à frente nessa situação. E depois disso eu tenho
Estive também na mesma fundação sempre, em vários projetos. Eu, quando entrei para a Fundação ADFP, não fiquei sempre no mesmo projeto. Portanto, eu já estive em vários projetos. Estive na educação, como eu disse, depois passei para os refugiados, um grande desafio em 2015. Fomos a primeira instituição fora de Lisboa ou do Porto, dos grandes centros, que recebeu refugiados, famílias refugiadas. Em 2015, nós em Penela recebemos, Penela, que é outra localidade que é vizinha de Miranda, que faz fronteira com Miranda. Sim. Recebemos 5 famílias na altura de vários países, nomeadamente da Síria, mas também uma do Sudão. E nessa altura, foi uma altura muito precoce, nós andávamos à procura de respostas, criámos um modelo de soluções para acolher aquelas pessoas, porque era tudo muito novo, muito recente. Sim. Havia uma guerra brutal na Síria na altura, nós estávamos a receber, a Europa toda estava a receber muitas pessoas dessa zona e nós recebemos. E foi um projeto também que me deu muita bagagem, muita experiência e eu também, felizmente, passei por França e França foi muito importante depois para esta questão dos refugiados e dos migrantes, quando eu peguei neste projeto e quando eu depois fui, na altura, nomeado responsável por este projeto. Tive mais 2 anos em projeto, recebemos mais famílias, mas entretanto depois houve uma necessidade da Fundação e eu entretanto fui para a área da saúde mental e da deficiência, onde estou na residência Respeito e atualmente onde sou diretor técnico de 30 utentes. Portanto, eu tenho 30 pessoas nesta residência que têm diversas problemáticas, é uma residência heterogénea, mas é uma residência fundamentalmente que trabalha com estas pessoas e que pretende, lá está, na mesma linha, potenciar estas pessoas, perceber onde é que estão as áreas de interesse e trabalharmos estas pessoas, nomeadamente nas habilidades sociais e nas habilidades pessoais, para depois nós conseguirmos empoderá-las de alguma forma e colocá-las depois em várias ocupações. Eu, para isto tudo, tenho um modelo que trabalho, que está integrado nesta residência, que eu também vou falar um bocadinho depois mais para a frente, quando fizer algumas questões. Sim, então está há muitos anos nesse trabalho com essas pessoas com necessidades especiais, podemos dizer assim, né? Sim. Engraçado, quando nós vamos ouvindo a sua partilha, a gente percebe assim, o gosto, né, pelo que faz, né? É verdade. Quando a gente encontra aquilo que nascemos para fazer, a sensação que eu tenho é essa. É verdade, é verdade. Que o Dr. Hugo Costa sempre fez o que realmente foi chamado a fazer, né? É verdade. Acho que a vida coloca-nos no nosso caminho. Acho que a vida proporciona-nos e vai-nos colocando no nosso caminho. E é facto que eu tenho muita paixão por aquilo que faço e muito gosto por aquilo que faço. É um trabalho que eu amo e que eu adoro e é um trabalho que eu vou querer continuar a desenvolver. Sim. Porque encaixa no meu perfil, encaixa nas minhas capacidades, eu fui desenvolvendo muitas outras, mas encaixa na minha capacidade de base, que é o amor que eu tenho pelas pessoas, a paixão com que eu me envolvo e o amor que eu tenho para dar a estas pessoas. E, Dr. Hugo, não é a psicologia pela psicologia, é uma missão. É uma né? missão. Eu vejo que Deus te confiou, né? Assim, a nossa visão, até como comunidade, parece que Deus te confiou uma missão. Então, é um específico, né? Que nós não encontramos em todos os profissionais, não é? É verdade, eu acho que sim, eu tenho muita fé. Nossa Senhora está ali daquele lado, eu tenho muita fé em Nossa Senhora e se calhar não é por acaso que eu hoje estou aqui também para falar um bocadinho sobre o meu trabalho e para partilhar desta minha paixão para outras pessoas também que possam seguir, se calhar, o exemplo e que estão lá em casa e que pensam, olha, eu se calhar até gostaria de trabalhar um bocadinho nesta área social, mas têm assim aquele receio, aquele medo, há sempre aquele receio, será que sou capaz, será que vou ser capaz, será que... Então, sim, força, porque vocês têm muita capacidade dentro de vós. O senhor é conhecido por ser um grande mediador entre as famílias e o utente. Lógico, lida com o utente, mas lida com a família também, não é? Que está sempre ali. Claro. Eu queria que o senhor falasse qual é o segredo, né, da sua sensibilidade para lidar com essas situações tão peculiares, não é? São situações, muitas vezes, muito complexas e exigem de nós uma sensibilidade importante para nós lidarmos com estas questões, porque são questões, quando toca à família, são questões sensíveis, obviamente. Eu tento sempre ouvir os vários intervenientes, eu tento sempre ouvir o utente, ouvir a família sobre o mesmo problema. Eu faço quase sempre o mesmo método. Portanto, eu ouço estas partes, eu estou de fora, tenho uma visão diferente, estou de fora do problema, consigo ter um discernimento e uma neutralidade, objetividade diferente das pessoas que estão envolvidas neste problema. Então, eu com esta neutralidade e objetividade tento então ajudá-los a encontrarem as melhores soluções para aquele problema. E muito disto que eu tenho feito tem tido bons resultados, mas depois também em mim reconheço
algumas capacidades de sensibilidade, de escuta. Isto foi, eu aprendi na faculdade, esta escuta ativa, de nós estarmos a observar a pessoa, a escutá-la, porque muitas vezes a pessoa transmite-nos muitas informações por linguagem não verbal, não é só aquilo que a pessoa nos está a dizer, ela comunica-nos não verbalmente e nós percebemos se estamos a fazer o certo, se a pessoa está confortável, se está desconfortável. Estes detalhes são muito importantes para esta mediação, porque uma mediação pressupõe que nós sejamos neutrais e objetivos e que chegamos a um consenso e que as pessoas fiquem confortáveis com isso. É isso que eu tento fazer. Sim. É fácil, nem sempre é fácil, mas eu tento sempre fazer este procedimento. E é um dom mesmo, né? Eu fico pensando, Deus dá o dom no serviço. Então, como se eu motivava as pessoas, interpelava, de repente tem algum profissional que está sentindo, né? Será que eu também dou conta? Assim, Deus dá as capacidades, não é? Para desenvolver. Mas vamos entrar no tema agora, disciplina. Poderíamos continuar falando, né? É verdade. Daria outro programa. Mas vamos entrar no tema, que é o tema da disciplina, que hoje eu vejo, quando a gente entra nas redes sociais, tem tanta gente ensinando tanta coisa que antes não tinha, não é? Antes nós não tínhamos esta quantidade de informação, de vídeos, de pessoas, de influência, mas tem que ter muita prudência, discernimento para escolher, né, o que é certo. Eu queria que o senhor começasse falando, doutor Hugo, por que é tão difícil hoje a questão da disciplina para os pais e adultos, né, que lidam com as crianças e os jovens? A disciplina, eu vou começar por a palavra, pelo significado em si dela, porque nós, quando falamos em disciplina ou pensamos em disciplina, normalmente associamos a uma conotação negativa. E não é isso. Embora, se nós formos ao dicionário, obviamente que na definição está uma conotação mais negativa, de castigo, de punição, mas também está uma conotação bem positiva, e essa a que me interessa. Nós formos aos currículos escolares, em muitas escolas ainda temos disciplina de português, disciplina de matemática, não é? Então a palavra é isso mesmo, é matéria a ser ensinada por alguém, por um mestre que ensina a um discípulo, a alguém que quer aprender, e esse mestre está para ensinar. Então a disciplina ensina, esse mestre ensina sobre os pilares que para mim são fundamentais na educação positiva. Eu sou de corrente positiva, sou da psicologia positiva e da educação positiva, como deve calcular, porque está tudo interligado. Estes pilares são fundamentais e a disciplina é fundamental nisto. Nós temos que ter conexão com quem está à nossa frente. Se queremos educar, temos que criar uma ligação a essa pessoa para conseguir fazer esta educação positiva. Um vínculo. Isso vale também para professores? Vale para os professores, obviamente. Os professores, se quiserem fazer chegar a mensagem aos alunos, têm que estabelecer uma ligação, uma conexão a essa pessoa. Porque se não o fizerem, muito dificilmente a mensagem vai chegar a este interveniente que está à espera de uma comunicação e de uma mensagem. Mas se ele não conseguir conectar nem cativar, não vai conseguir fazer. Depois, há outro pressuposto que é importante, que é as habilidades sociais e de vida. Nós temos que ensinar estas habilidades sociais e de vida às crianças. Não só as notas, não só os currículos, mas nas escolas também têm que ensinar este tipo de competências que vão ser úteis na nossa vida. E aqui é que eu acho que a escola falha um bocadinho nesta dimensão. Portanto, está atenta a outro tipo de questões mais dos currículos escolares, matemática, de português, de contas. Mais conteudistas, não é? Mas então a criança vai ser um adulto e vai viver em sociedade. Vai ter que saber lidar com a sociedade, vai ter que resolver problemas, vai ter que por ela ter autoconhecimento, que por ela vai ter que conseguir ultrapassar certas dificuldades. Eu acho que a escola tem dificuldade em fazer esta questão. Depois, outro dos pilares importante é a descoberta das capacidades, porque todas as crianças têm aqui uma capacidade e essa capacidade é que é preciso ser descoberta e encaminhar as crianças para estas áreas de interesse, porque elas vão ser profissionais com paixão, como eu sou, quando encontro o meu caminho, encontro a minha área de interesse. Okay? Aquilo que ele é bom. Onde é que está essa área? Sim. Essa área pode ser avaliada, diagnosticada e podemos encaminhar. E felizmente há muitas crianças que conseguem, mas há outras que não conseguem chegar lá. Pronto. Estes pilares todos são fundamentais para que se aplique a disciplina. Depois temos outra que é muito importante. Sim. E se formos pensar, os valores
os valores tão falados hoje em dia, ou a falta deles, o respeito mútuo entre o professor ou entre o pai e a criança, ou o professor o aluno. Então tem que haver aqui um respeito mútuo, e este respeito mútuo, se não for transmitido com gentileza, mas também com firmeza, porque não pode haver lugar aqui à permissividade. Podemos estar aqui a pensar que podemos ser permissivos, mas não. Temos que ser gentis, mas temos que ter firmeza, ou seja, estabelecer as tais regras, os tais limites, para que as crianças possam saber até onde é que podem ir e estar isto bastante claro. E se isto estiver claro, falta o último pilar da psicologia positiva, que é as aprendizagens a longo termo. Okay? Nós, quando damos aprendizagens nas crianças, nós pretendemos que aquele comportamento seja apreendido e que depois ele seja replicado a longo termo. Não é que ele seja apreendido agora e que depois já não se repita mais. Se é o comportamento assertivo, se é o bom comportamento, o objetivo da educação positiva é que ele se repita a longo termo. Então nós conseguimos, a longo termo, que ele se replica, dando autonomia às crianças, para que elas depois no futuro possam elas próprias resolver estes problemas. Então eu acho que a disciplina, e voltando ao início, a disciplina, do ponto de vista positivo, é fundamental para a nossa escola. Eu pego aqui numa frase que foi dita numa entrevista que eu vi há pouco tempo, que disse, o Almirante Gouveia Melo disse esta frase: a disciplina deve ser a cola das Forças Armadas. Eu acho que a disciplina deve ser a cola da escola, da educação, porque a disciplina transmite isto tudo, esta carga positiva que é tão fundamental, o respeito, os valores. Se nós hoje formos perguntar aos professores, eu acredito que eles digam que aquilo que querem mais é que os alunos e as pessoas os respeitem. Sim. E se formos pensar assim, eu acredito que esta disciplina faz muita falta às crianças de hoje em dia. Sim. Dr. Hugo, eu queria que o senhor falasse como que nós podemos lidar com aqueles comportamentos, aqueles jovens mais desafiadores. Mais desafiadores. Sem punir, porque Sem punir. Hoje a gente percebe que ainda há uma mentalidade da punição, não é? Sim, essa punição está também associada, lá está, à carga negativa da palavra disciplina. Portanto, vamos retirar esta carga, vamos para o positivo. E o positivo remete àqueles pilares que eu falei anteriormente. A primeira coisa que nós podemos fazer quando temos pessoas com um comportamento desregulado e desafiante, que estão a provocar, é que começa pela comunicação, pela forma como nós comunicamos com aquela criança, ok? Ou com aquela pessoa. Sim. O primeiro passo é nós darmos atenção àquela pessoa e pensarmos porque é que ela está a reagir assim. Temos que passar aqui um bocadinho pela nossa área cerebral mais executiva, de funções mais executivas. Temos que parar um bocadinho e pensar, espera lá, se ela me está a mostrar este comportamento é porque ela está zangada com alguma coisa, ela quer-me mostrar algo. Porque é que ela se está a comportar assim? O que é que ela está a sentir? Porque é que ela se está a sentir desta forma? O que é que eu posso fazer para ajudar esta criança? Em segundo lugar, aquilo que eu acho que é fundamental é nós termos o toque no bom sentido. A criança ou a pessoa que não está a conseguir controlar o corpo ou que não está a conseguir controlar a sua mente naquele momento, precisa de um abraço, muitas das vezes. Precisa de afeto, muitas das vezes. E isto faz para baixar todo aquele turbilhão de emoções que se passa com aquela pessoa. Bem interessante. Então nós baixamos aquele turbilhão e já podemos então começar a comunicar com esta pessoa. Porque enquanto não baixarmos, nós não vamos conseguir comunicar com o desafiador. Nunca podemos fazer confrontar diretamente a pessoa naquele momento, pôr-se aos berros ou aos gritos. Devolver, né, a rebeldia, não é? A reação. A reação. Não. Isso vai entrar numa escalada. E as pessoas que são realmente violentas podem depois, inclusivamente, partir rapidamente para a ação com violência física contra outros ou contra bens ou coisas. Sim. Partir um vidro, uma janela, magoarem-se elas próprias. Portanto, é interdito fazer isto. É má prática, ok? Então temos que fazer o contrário, que é aquilo que eu falei. Portanto, temos que baixar a criança para depois conseguirmos comunicar com ela e criarmos esta conexão, ligarmos a ela e percebermos o porquê que ela está a fazer isto e respondermos àquelas questões todas que eu fiz anteriormente. E então sim, vamos poder conversar com ela. E depois as consequências, elas já sabem que as vão ter, ok? Depois de conversarmos
calmamente com a criança ou com a pessoa, ela depois já sabe que vai ter um castigo porque não foi o comportamento adequado. Mas só depois de nós conseguirmos que a pessoa acalme e que esteja serena para nós conseguirmos conversar com ela. Caso contrário, não vamos conseguir. Mas isso foi uma grande lição, direção para quem lida. Porque nem sempre também o adulto que está ali à frente da situação tem esse equilíbrio, não é? Não. Muitas das vezes... E nem os pais, né, doutor? Eu acredito, não, né? Às vezes nem não. os pais têm esse equilíbrio. Não. Muitas das vezes a educação começa precisamente por nós nos educarmos a nós próprios. Okay? Nós temos também que ter autoconhecimento sobre nós, sobre as nossas capacidades, sobre aquilo que somos capazes de fazer, sobre o que temos de bem e o que não temos de tão bom. E nós, se conseguirmos fazer este exercício de metacognição nós próprios, ótimo. Se nós não conseguimos fazer este exercício, provavelmente será melhor recorrermos a alguém que nos ajude, a um especialista, a alguma pessoa, um técnico na área, que nos ajude a conhecermos um pouco melhor, para depois nós conseguirmos passar para a criança os comportamentos assertivos e a maneira correta de resolver muitas das questões do dia-a-dia. Então, às vezes, o pai que está aplicando a disciplina, formando, tem que trabalhar também ele próprio, né? Claro. Trabalhando ele próprio, ele vai conseguir transmitir à criança comportamentos mais assertivos. Sim. E os comportamentos assertivos são eficazes e torna a educação mais assertiva, que é isso que nós procuramos. Sim. Doutor Hugo, é com muita pena que eu vou ter que encerrar esse primeiro bloco. Okay, obrigado. Uma pena para quem também está acompanhando, mas a boa notícia é que tem outro bloco e nós que estamos aqui com ele aprendendo, né, sendo iluminados e orientados, porque essas questões eu tenho certeza que toda gente de casa passa ou já passou, conhece alguém que passa por isso. Então, no segundo bloco, o doutor Hugo volta e nós vamos continuar essa conversa aqui aprendendo sobre a disciplina sem dramas. Aguarda só um instantinho que nós já voltamos. Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje, conversando sobre um tema desafiante para nós e de interesse geral, tenho certeza, que é disciplina sem dramas. Não só pais que precisam ser formados, né, serem formados sobre isso, mas também educadores, pessoas que lidam com crianças. E estou aqui com o doutor Hugo Vaz, que é psicólogo clínico e veio de propósito ao nosso programa, com a sua experiência de vida, principalmente, nos dá dicas valiosas, apontando caminhos para nós melhorarmos, né, e aprendermos a aplicar essa palavra, que não é uma palavra negativa, como ele já nos falou bem no primeiro bloco. Disciplina não é uma palavra negativa, muito pelo contrário, né? Então, neste segundo bloco, nós vamos continuar essa conversa com temas falando aí mais da cultura atual, das tecnologias. Então, o doutor Hugo está aqui, nós vamos continuar aí tirando as nossas dúvidas, né? Porque as dúvidas são muitas, não é? Eu queria que o senhor falasse um pouco da cultura contemporânea, da influência, né? E também dos meios, da tecnologia, dos meios digitais hoje, que não ajudam muito. Eu penso assim, doutor, não sei se eu estou errada, mas às vezes não ajudam muito a gente aplicar essa disciplina também nas crianças e jovens. Hoje em dia nós sabemos que somos a sociedade digital da tecnologia, portanto nós estamos constantemente ligados, a todo momento estamos a receber informações, a enviar informações, a receber notícias, a ler notícias, a qualquer momento chega uma notificação em qualquer... Tudo muito rápido, né? Qualquer coisa que se passe do outro lado no mundo, em segundos nós sabemos o que se passou, portanto estamos informados sobre tudo, mas também há muita desinformação nas redes sociais e então o risco, o perigo começa precisamente aí. Se por um lado eu vejo que esta questão é fundamental, as crianças e as pessoas de hoje têm que dominar têm que dominar a tecnologia e têm que estar dentro da tecnologia, porque senão ficam info-excluídos. Ou seja, se ficarmos info-excluídos, temos muito menos probabilidades nesta sociedade tão competitiva de conseguirmos um emprego ou de conseguirmos vencer na vida, não é? Então, aquilo que mais me preocupa nesta questão das redes sociais é a exposição em termos de tempo que nós deixamos que as pessoas, ou que as nossas crianças mais em particular, ou nós próprios,
o tempo que nós estamos, e há estudos que demonstram, eu li um estudo há pouco tempo que mostrava que há uma percentagem enorme do dia em que nós passamos, são 2 ou 3 horas ou mais que nós passamos por dia nas tecnologias, quando podíamos estar precisamente a dar atenção a questões dos nossos filhos, por exemplo. É uma questão que nós podemos colocar. Isso vale para adultos Isto também. vale também para adultos, para o nosso cônjuge. Eu já constatei, por exemplo, e basta nós estarmos em sítios públicos, eu como tenho esta questão da observação, gosto muito de observar. Basta às vezes nós estarmos num café ou num sítio público e olharmos para uma mesa e podemos encontrar 4 pessoas na mesma mesa, todas com o seu telemóvel e ninguém está a comunicar com ninguém. Pode isto acontecer perfeitamente. Muito. Ou então, como eu agora tenho o meu pai que está num lar, eu vou ao lar e posso muitas vezes ver os familiares ao pé do idoso ou do ente querido e estão todos ao telemóvel. Eu pergunto, se calhar tinham que dar um bocadinho de atenção. O que eles foram fazer ali, né? Não é? O que é que estão aqui a fazer? Estão com as tecnologias. Pronto. E as crianças, no fundo, as crianças é os riscos, aí é que eu me preocupo, é os riscos que as crianças têm em estar muitas horas na tecnologia. Há vários riscos. O jogo, as crianças podem estar no jogo online e criam uma adição que é uma adição como outra qualquer. Então, os mesmos circuitos do cérebro estão envolvidos nesta adição do jogo online, que é muito prejudicial e muito perigoso para as crianças, que têm que ter a devida supervisão dos pais. É também a questão do cyberbullying, que também me preocupa bastante, quando as pessoas são assediadas através das redes sociais por mensagens provocatórias, por muitos adolescentes vêm com esse tipo de mensagens, aterrorizam as crianças. Há jogos que nós sabemos porque aconteceram, e basta ver nas notícias, há uns anos aconteceu tragédias por causa de jogos, adolescentes que se mataram por causa dos jogos. Estou a lembrar de um que era a Baleia Azul, se não estou em erro. Portanto, eles levam os jovens a cometer estes... Quem comete um suicídio está numa situação desesperante, que já não vê esperança, que já não vê mais nada no caminho dele senão aquela situação. Portanto, é este tipo de questões que eu acho que os pais têm que supervisionar, e supervisionar não é invadir o espaço dos filhos, ok? Não é isso que nós estamos a falar em supervisionar e em reganhar a confiança dos nossos filhos para que eles comuniquem, que falem connosco sobre estas situações que se podem passar. Mas passa por nós, sobre estes riscos das redes sociais, passa por nós, pais, informar e falar com as crianças sobre estas questões. Nós temos que psicoeducar as nossas crianças, no sentido que existem estes problemas graves associados à internet e que as crianças estão expostas e que estão a expor a vida delas e que estão-se a expor, não é? Na internet e nas redes sociais, e que isso pode ter consequências muito negativas para o futuro delas. E cabe-nos a nós, como pais, eu sou pai, cabe-me a mim educar a minha filha no sentido de ela perceber que existe isto. E nós temos que dizer a verdade e comunicar com ela e dizer-lhe, atenção filha, porque há estes problemas, ou filho, porque há estes problemas na internet e tens de ter cuidado. E o uso também não é aconselhado muito o uso de internet por dia. Portanto, os médicos desaconselham que nós deixemos que as crianças estejam na tela mais de 6 horas. Portanto, temos que aqui estabelecer algumas regras, alguns limites para a utilização de tecnologias. É fácil? Não é fácil, porque cada vez mais as crianças estão mais agarradas a isso. Porque nós próprios também estamos, e nós damos um exemplo pela negativa, e nós também temos de ter esse cuidado. Portanto, não podemos permitir certo tipo de situações na nossa casa, não podemos permitir que a criança use quando estamos nas refeições, por exemplo. É uma questão que eu valorizo muito. Estamos a comer, estamos na refeição, estamos a conversar sobre aquilo que... Não temos que estar como, mas agora tenho que responder aqui. Não, tens tempo, daqui a bocadinho respondes a essa pessoa. Portanto, não é morte, entre aspas, não é uma iminência, não é uma urgência. Portanto, e outro tipo de restrições que nós podemos fazer em nossa casa e que podemos implementar estes limites e estas regras para que as crianças cumpram isto. Esta, para mim, é a minha grande preocupação em termos de redes sociais. Sim. Doutor Hugo, eu vou fazer uma pergunta que não era nem agora, mas me ocorreu. O que o senhor diria para um pai que está se sentindo perdido, assim, não tem mais jeito? Porque às vezes eu tenho essa sensação que eu não vou conseguir, né? Ainda mais quando os filhos estão um pouco mais crescidos, não é? Aos 17, 18, a sensação é que, pronto, agora eu não vou conseguir mais o controle, né? Digamos assim, de orientar
Porque a pessoa fala, eu já tenho 18 anos, você não pode mais fazer isso. O que o senhor diria para um pai? Eu, em primeiro, vou voltar àquilo que disse anteriormente, ao autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer e sabermos quais são os limites das nossas capacidades. Sim. E se nós estamos a chegar a esse limite, provavelmente nós estamos a precisar de recorrer à ajuda ou ao apoio de alguém que nos pode esclarecer todas as dúvidas que nós possamos ter. Um especialista na área que está para colaborar e para ajudar. E a partir daí, depois nós podemos adquirir ferramentas que nos vão ser úteis para resolver certo tipo de questões depois de outra forma com os jovens, ok? Porque se nós chegamos a esse limite, vamos dizer que educar é das tarefas mais difíceis que nós podemos ter na nossa vida. E educar também não tem nenhuma porção mágica. Como falámos aqui há bocadinho em off, não tem nenhuma porção mágica. Portanto, depende da unicidade de cada um. Nós somos únicos e temos formas diferentes de ver as coisas, de ver o mundo, de ver a nossa realidade. Temos expectativas, vamos falar se calhar a seguir sobre isso. Temos perspectivas diferentes. Nós nesta sala, estamos todos aqui nesta sala, mas se todos olharmos para a sala, vamos ver coisas diferentes. Temos uma perspectiva diferente sobre esta sala. Então, na educação é igual. Então, o melhor conselho que eu dou aos pais que se sentem perdidos é, para já, não perder a esperança em primeiro, não perder a calma, ponderar, ser racionais, não se deixar levar pelas emoções, sermos racionais e depois, então, sim, adquirir algumas ferramentas. Posso aconselhar também alguns livros, há livros interessantes sobre esta parte da educação positiva. Entendi. E então adquirir essas ferramentas para depois nós conseguirmos lidar melhor e termos outra visão, e termos outra perspectiva. Então vamos lidar melhor com esse assunto. Mas os jovens adultos, quando entram nessa transição dos 18 aos 20, eles estão ali uma data de anos à espera. Quando eu fizer 18 anos é que vai ser. Então eles aí pensam que podem fazer tudo, que sabem tudo. E é mesmo uma situação de transição muito complicada, que nós temos de estar mesmo preparados, porque se não estivermos preparados, vai ser difícil de lidar e de gerir. E é importante também, quem nos acompanha, perceber que podemos pedir ajuda, né? Claramente, devemos. De pedir ajuda. Devemos fazer isso. Precisamos pedir. Devemos, porque não é... Vamos tirar o estereótipo da psicologia ou de ir ao psicólogo. Vamos acabar... Acho que isso não faz sentido hoje em dia, não é? Porque a conotação, mais uma vez, a conotação negativa da psicologia, que só trabalhava em doenças, faz parte do passado. Faz parte. A psicologia positiva, apesar de ser recente, foi em 1998 o Martin Seligman que fundou esta corrente de psicologia, mas já estamos a falar desde 98, que há esta linha de prevenção de saúde. Todos nós... Em algum momento da nossa vida nós vamos precisar de ajuda e não é mal nenhum. Não é mal. Doutor Hugo, como é que as expectativas sociais sobre o comportamento da criança podem criar um drama na disciplina? Que a gente está sendo observados o tempo inteiro, não é? As expectativas sociais são as mais complicadas, porque... O que é que são expectativas? Temos que perceber o que é que é expectativas. Expectativas são probabilidades. São coisas que podem ou não acontecer. Sim. E aí é que começa o problema. E o problema começa quando são outros a porem as nossas expectativas. Ou seja, eu traço os meus objetivos, mas depois há outra pessoa que me põe as expectativas muito acima daquilo que são os meus objetivos. Não me conhece, não sabe as minhas capacidades, mas está-me a pôr expectativas acima daquilo que eu sou capaz. E isto pode ser claramente nocivo na medida em que pode provocar nesta pessoa mesmo uma questão mental, um problema do foro psiquiátrico. Porquê? Porque as expectativas depois estão associadas a lidarmos com stress. E quem não for capaz de lidar com stress não vai conseguir lidar com estas expectativas. Se tiver propensão para ter baixa autoestima, pior. Pode ter depois questões de surto mental. E isso é que é preocupante. Portanto, as expectativas têm que ser ajustadas, têm que ser reais, mensuráveis, nós podemos medi-las, mas têm que ser adequadas a mim. As pessoas que me colocam expectativas têm que me conhecer para me colocar expectativas, senão tem que ser eu próprio a colocar. E mesmo assim, há muitas pessoas que colocam expectativas acima daquilo que são capazes. E é neste desajuste que pode começar o problema. Ou seja, não colocam só nos outros, mas às vezes colocam nelas próprias. Nelas próprias. Há pessoas muito exigentes com elas próprias. Eu sou um bocadinho assim. Sim. Eu tenho a percepção que consigo fazer sempre tudo, ok? Eu meto expectativas sempre em mim muito altas. Mas eu, ao longo do tempo, fui-me habituando
a perceber e a gerir esta situação. Ou seja, quando eu percebo que as expectativas estão demasiado altas, eu recentro. E recentro como? Às vezes também por ouvir outras pessoas. A gente às vezes ouve, porque as outras pessoas vão-nos transmitindo: calma, se calhar. E nós vamos pensar: se calhar não. Calma, vamos recentrar e vamos novamente. Mas há pessoas que não têm a capacidade de recentrar estas expectativas e mantêm-nas altas e não conseguem atingi-las, são inatingíveis. E essas que são inatingíveis provocam dano. E quando há dano, há problema. Sim, muito interessante, porque a sua experiência também... É verdade. A sua experiência também ajuda muito, né? Eu queria que o senhor falasse como aplicar disciplina nas diferentes fases. Ok. Nós temos um desenvolvimento normal das nossas capacidades. O nosso cérebro desenvolve-se normalmente por várias etapas de desenvolvimento, desde que nós somos crianças, e é lógico que eu não posso estar a praticar um tipo de disciplina com uma criança que tem 4 anos, como uma criança que tem 12. Porque é completamente diferente eu estar a tentar aplicar estratégias a uma criança que tem 4 anos, que ainda não tem o cérebro maturado o suficiente para perceber muitas das vezes as estratégias que eu vou aplicar com uma criança de 12 anos. Aliás, há estudos que indicam que o nosso cérebro só está perfeitamente maturado entre os 22 e os 25 anos, vejamos. Portanto, mesmo? nós só aos 25 anos é que o nosso cérebro maturou completamente, segundo estudos. Portanto, nós nas várias etapas temos que ir atendendo, e há livros que demonstram muito bem isso, as etapas de desenvolvimento e as capacidades de cada criança naquele momento, e depois adequarmos as estratégias de disciplina naquela idade. Por exemplo, uma criança de 4 anos pode fazer um tipo de tarefas em casa já que uma criança de 8 não vai fazer diferente. Por exemplo, uma criança de 4 anos, nós podemos chegar ao pé dela e dizer: olha, nós estabelecemos os dois, fizemos um acordo em que tu não vais deixar os bonecos espalhados pelo quarto. Quando acabares de fazer a tua brincadeira, tu agarras nos teus bonequinhos e vais pôr ali. Como uma criança de 8 ou de 10, os objetivos já têm que ser normalmente outros. Já pode colaborar nas tarefas de casa, já pode ajudar a mãe ou o pai a fazer algum tipo de tarefas, daquelas tarefas de família, normais, do dia a dia. E depois cá fora na sociedade é igual com os pares. Então, é muito importante o pai estar atento a isso, né? Porque às vezes ele esquece e trata a criança como se ela não tivesse também crescido e desenvolvido, né? Tem que ter atenção, porque é muito importante, porque a criança não vai perceber. Muitas das vezes os pais estão a dar ou a impor algumas regras e a criança não vai perceber isso, ela não vai conseguir compreender. Sim. E isso é pior. Doutor Hugo, como que nós podemos preparar os nossos filhos para lidar com a frustração? A frustração é um dos conceitos que eu trabalho bastante onde eu estou neste momento, na residência, não é? Sim. Porque eu recebo muitas pessoas, e tenho recebido algumas, nomeadamente as mais recentes, que têm um baixo limiar ou uma baixa tolerância à frustração. E quando elas têm uma baixa tolerância à frustração, têm... O que elas fazem quase de imediato é reagir. Okay? Porque nós, quando conseguimos ganhar aqui tolerância à frustração, nós conseguimos depois ter a capacidade de racionalizar. E enquanto nós não tivermos esta capacidade, nós vamos mais no campo da reação, no campo mais emocional, e vamos responder reativamente. E quando nós fazemos por reação, temos uma carga depois muito negativa associada, nomeadamente nas emoções. E as emoções negativas depois vêm ao de cima e acontece sempre as zangas, a agressão física às vezes, ou a agressão verbal, que acontece muito. Então, nós trabalhamos isso na residência também com a base no conhecimento que temos da pessoa que está à nossa frente. Temos que conhecer, temos que apreender quais são os pontos onde nós podemos tocar, porque aquela criança vai ter pontos mais sensíveis que eu posso tocar para a chamar até mim. Mais uma vez, a conexão dos princípios da educação positiva. A conexão é fundamental para eu chamar a criança para mim. A partir do momento em que eu crio aquela conexão, depois nós podemos, em conjunto, rever aquilo que se passou, analisar a situação que se passou. Ela vai se pôr, ou eu vou tentar pôr no lugar dela através da empatia, tentar perceber porque é que ela agiu assim. Ela vai verbalizar o que vivenciou, para eu perceber, e depois, em conjunto, nós vamos arranjar estratégias para que ela aumente esta capacidade
que nós pretendemos de não se frustrar, portanto temos que aumentar este limiar, aumentar a tolerância à frustração, para que ela racionalize mais e que não se deixe envolver tanto para a parte emocional, porque a parte emocional, normalmente aquelas emoções mais básicas que nós temos, é que estão diretamente ligadas com esta questão da frustração. E então, se nós conseguirmos fazer isto num ambiente mais calmo, seguro, porque tem que ser num ambiente seguro e mais calmo, que nós potenciamos com a criança, nós vamos conseguir estabilizar a criança e vamos conseguir aumentar este limiar. Aumentando este limiar, ela não vai logo agir de impulso e não vai ter logo a questão de ser e de utilizar a frustração como ferramenta, ok? Sim. E eu queria que o Dr. Hugo falasse também com relação à confiança, assim, dos pais, porque muitas vezes tem uma determinada fase que eu percebo nos filhos que parece que eles ficam mais amigos dos amigos, né? Mais confiam mais e tendem a se afastar. Como que os pais podem recuperar essa relação de confiança com os filhos? Nós, em termos clínicos, em termos terapêuticos, o nosso grande objetivo, primeiro, quando estamos em consulta, é estabelecer precisamente esta relação. Nós chamamos de aliança terapêutica, mas no fundo é uma relação de confiança. Porque se nós não conseguirmos ter uma relação de confiança com a pessoa que está à nossa frente, nós não vamos nunca conseguir trabalhar nada com esta pessoa. Verdade. Não é? Então, com os nossos filhos, nós, para estabelecermos esta relação de confiança, nós temos que dar tempo de qualidade aos nossos filhos e estar lá, estar presente. Eu até vou buscar mais um exemplo pessoal. A minha filha partilha muitas das experiências da minha filha adolescente, partilha muitas experiências dela comigo do que se passa no dia-a-dia dela na escola. E partilha, às vezes, experiências que ela muitas vezes conta às amigas que partilhou com o pai, as amigas ficam: tu falaste isso com o teu pai, meu Deus! Que bonito! Então eu fico extremamente orgulhoso quando a minha filha partilha isso. É porque nós estamos presentes e que ela sente a segurança necessária para partilhar isto connosco. Mas é fundamental a comunicação, o estarmos presentes, o estarmos lá, quando a criança... É estarmos lá. Não tem que ser o dia todo, tem que ser um tempo de qualidade, mas quando estamos efetivamente, e estamos com a criança, e estamos com ela. Sim. E ela sente que nós estamos ali para ela, e quando ela fala, ela sente que do outro lado a pessoa está atenta e que está importada com aquilo que ela está a dizer. Entendi. E este para mim é o segredo desta questão muito interessante, muito importante. De confiança. E eu me recordo, o doutor Hugo vai falando aí, a gente está quase fazendo uma consulta aqui, né? Muitas vezes eu já ouvi assim: não te conto mais, mãe, porque você me julga. Sim. Eu acho que nós pais fazemos muito isso, de não ouvir tudo. Começa a falar e a gente já entra com a nossa opinião, não é? Tem que trabalhar muito isso em nós. Essa questão do juízo de valor nós nunca devemos fazer. Tá bem? Nós trabalhamos isto em consulta muito, o juízo de valor. Nós não devemos fazer juízos de valor, devemos pura e simplesmente estar lá, escutar até ao fim e depois dizer aquilo que nós pensamos sobre o assunto, de forma a que a criança apreenda e que não encaixe como uma ameaça ou como uma afronta ou como... Percebe? Uma discordância, né? Sim, não é isso que nós queremos, ok? Nós queremos puxar as crianças para nós, queremos que elas sejam do nosso lado, que nos contem as coisas. Não estamos para julgá-las, não estamos para fazer nada disso. Pelo contrário, estamos para apoiar, para compreender, para ser um auxílio, um apoio. Porque, no fundo, é isto que elas precisam para depois serem autónomas na vida. Nós queremos que as crianças sejam autónomas, portanto, temos que lhes dar estas ferramentas para elas se autonomizarem. E saberem que têm um porto seguro sempre que precisam. Okay? Que aquela pessoa é o meu pai ou a minha mãe, é o meu porto seguro. Sim. Eu sempre que preciso, ela está lá para mim. Não é? Porque isso pode evitar problemas muito maiores, né, doutor? Claro. Se o pai estabelece, não é, essa relação, e a mãe, evita inúmeros... Evita que ela recorra ao grupo de pares para contar este certo tipo de comportamentos que depois vão estar enquadrados naquele contexto. E nós sabemos que às vezes... Os grupos de pares, sabemos porque há estudos que comprovam isto, o grupo de pares influencia claramente as pessoas que estão naquele grupo. Okay? Para o bem ou para o mal. Para o mal. E aqui é que começa o problema. Se os meus amigos e o meu grupo de pares se identifica com aquilo que são os meus princípios e os meus valores e que nós nos identificamos com isso, ok, muito bem. Se nós percebemos que o grupo de pares com quem a nossa filha ou o nosso filho está
não está bem dentro daquilo que são os nossos princípios, o nosso estilo de vida, aquilo que nós queremos proporcionar para o nosso filho, o problema então começa aí, porque ela vai ouvir esses amigos que têm esses princípios, esses valores, que não são bem aquilo que nós entendemos que será os melhores para o nosso filho. Ok? Então é preferível que eles venham ter connosco. E que recursos o Dr. Hugo recomenda para os pais? Livros ou workshops para aprender mais sobre isso? Sim, a educação positiva tem vários livros. Portanto, tem o mais técnico, que é mesmo a disciplina positiva, que é da autora desta corrente de educação, a Jane Leno. Ela tem... Este livro é tipo uma bíblia, portanto, mas é mais um livro mais técnico. Portanto, não recomendaria de logo de início começar por uma leitura destas, mas recomendaria, por exemplo, o Disciplina Sem Dramas, por acaso, que é o título desta apresentação. É um livro do Daniel Siegel, que é um autor e que relaciona muito bem. Ele faz uma analogia do cérebro muito interessante neste livro. Ele diz que nós temos um primeiro andar e um resto de chão. Portanto, o resto de chão do nosso cérebro é a parte mais primitiva do nosso cérebro, aquela parte que está relacionada com as emoções. E o primeiro andar, então, é a parte mais racional, aquela que está ligada mais aos nossos pensamentos e à nossa razão. E este autor fala e dá muitos exemplos práticos até de situações de várias ordens em que é incutida esta tal educação positiva. Recomendo bastante este livro. Recomendo também outro da parentalidade positiva do Dr. Pedro Sketch. Ele também fala muito bem, e aqui remete o tema um bocadinho mais para os pais. Os pais que estão interessados em começar a utilizar a educação positiva podem começar por ler este livro que é a Parentalidade Positiva. Sim. E depois também recomendaria um livro que eu li recentemente do professor Eduardo Sá, que é Eu Hoje Não Vou à Escola. E aqui eu Hoje Não Vou à Escola, que é muito interessante, porque fala muito, remete um bocadinho mais também para o sistema de ensino, para as crianças na escola e para esta parte mais escolar, e fala também um bocadinho da falência, em parte, do sistema de ensino atual, que é uma coisa que também está muito na moda, muito atual e contemporâneo, a necessidade das escolas se adaptarem às crianças de hoje em dia. Portanto, isto estava outro tema aqui neste programa, e este livro também é muito interessante para ler. Dentro destes livros, eu acho que... E depois já há vários workshops que nós podemos consultar em associações que são identificadas com a psicologia positiva, que são válidos e que podem ser frequentados. Portanto, eu acho que por aqui sim. Eu gostei muito desse termo, Dr. Hugo, psicologia positiva. O nosso fundador, ele sempre ensinou isso pra gente. Quando a gente quer trabalhar uma pessoa, algum defeito, comece pelo positivo. Sim. Comece reforçando aquilo que a pessoa tem de bom. Claro. Não vá falando. Quando vá corrigir uma pessoa. Eu acho que é isso, não é? É isso fantástico, mesmo. Né? É isso mesmo, porque nós quando puxamos pelas áreas fortes da pessoa, as outras áreas vêm depois por arrasto, vêm atrás e nós conseguimos trabalhá-las. Temos é que potenciar, era forte, para a pessoa estar bem. Implica ter a paixão pelo trabalho, implica estar implicada no trabalho, e se nós formos por ali, o caminho certamente é de sucesso. Sim. Estamos quase no finalzinho, mas tem uma pergunta que eu queria muito que o Dr. Hugo respondesse. Existe algum mito comum sobre disciplina? Sim. Que seria uma oportunidade para o senhor desmistificar isso? A disciplina, e mais nesta área, pronto, vamos mais uma vez para a educação e para a disciplina positiva. Ela tem alguns mitos, desde logo que é permissível. Okay? As pessoas dizem, isso do positivo é sempre tudo bom, é tudo... os pais deixam fazer tudo. Permissivo quer dizer que se deixa fazer tudo, portanto as crianças estão à vontade, nada disso. Nós, como eu disse há bocado, a psicologia positiva é gentil, mas é firme. É firme porque estabelece regras e limite. Numa negociação, é uma negociação, não é uma imposição. Nós tentamos não impor nada às crianças, tentamos negociar com elas. Portanto, é nesta perspectiva que nós fazemos. Que ela é uma varinha mágica. Pois não é nenhuma varinha mágica, portanto, até porque ela se complementa com outros tipos de educação, e se nós formos só... preferencialmente, eu gosto desta educação positiva, mas é lógico que eu ponho um olho e que vejo outro tipo de educação. E também posso garantir que há pessoas a quem este tipo de educação não é o mais adequado. Nós temos que ter campo aberto para perceber que há certas pessoas que têm
que não têm a capacidade ou a consciência ou que têm comprometimento psicológico ou comprometimento em termos de raciocínio, são comprometidas, ou de funcionalidade, e que não conseguem ver o mundo desta forma e na qual nós não conseguimos estabelecer os limites e as regras através deste modelo, ok? Sim, sim. Pronto, portanto, é preciso nós estarmos atentos também a outros modelos e percebermos quem temos à nossa frente. Depois também há o outro mito associado à psicologia positiva que diz que ela é brilhante. Eu também não acho que assim seja, porque a psicologia positiva e a educação positiva, ela tem coisas boas, mas também, como eu disse anteriormente, também tem coisas que não funcionam. E nós temos que ter esta consciência de que também tem limites e que também não funciona com toda a gente. E temos que ser inteligentes o suficiente para perceber quando funciona e quando não funciona. Basicamente são estes mitos que eu encontro à volta da psicologia positiva, portanto. Olha, chegamos ao final do programa, uma pena, porque foi conversa muito boa, muito produtiva e conversa realmente para nos ajudar a viver melhor esse desafio, que não é um desafio, doutor Hugo? É verdade, é um grande desafio. É um grande desafio. Quero agradecer e tem uma frase aqui que até estava no início do nosso bloco, mas eu vou deixar para terminar com essa frase do Daniel Goldstein, né? Que o senhor citou aí, que diz assim: a psicologia, ao contrário da química, álgebra ou literatura, é um manual para a sua própria mente, é um guia para a vida. Então, eu desejo que este programa tenha sido um guia para a nossa vida, a sua partilha, as suas direções. Muito obrigada, doutor Hugo. Obrigado eu por esta oportunidade, muito obrigado. Foi um gosto conversar consigo. Eu tenho certeza que para quem está em casa também, eu quero lembrar que este programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal, na playlist do Manhã Viva. Envie esse programa aí para o máximo de pessoas que você conhece e que estão precisando dessa formação, disciplina sem dramas. Terminamos por aqui, continue com a nossa programação e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.